o objetivo da aula de hoje é fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos importantes e iniciar com uma parte introdutória sobre programação concorrente. Bom, na última aula a gente discutiu brevemente esses termos, programação multithread, distribuída e paralela, e a que se refere cada um desses termos. Então, só recapitulando, a programação multithread é aquela onde tu tem duas ou mais tarefas trabalhando para resolver um problema em comum. Em geral, aqui tu pressupõe o paradigma de memória compartilhada, onde essas tarefas podem ler e escrever em variáveis que elas têm acesso. A gente chama de variáveis compartilhadas ou memória compartilhada. Um outro paradigma é a programação distribuída, onde tu tem uma programação concorrente, um sistema onde tu tem processos que rodam em máquinas geograficamente dispersas, né? A gente tem um sistema de memória distribuída aqui. Então, os processos rodando nessas máquinas dispersas, eles não podem mais ler e escrever na mesma posição de memória, eles não têm acesso ao espaço de endereçamento, mas eles se comunicam através de troca de mensagens, né? E por último, tu tem o paradigma de programação paralela, que o objetivo dela é reduzir o tempo de processamento. Então, tu tem um hardware extra para isso, né? Tu tem múltiplas CPUs, múltiplos cores, e tu pode executar tarefas fisicamente ao mesmo tempo para reduzir o tempo. E a programação paralela, ela pode ser realizada sobre um paradigma de memória compartilhada, né, no sistema local, ou num paradigma de memória distribuída, no sistema distribuído. Então, tu pode ter algumas combinações aqui, tá? Então, o objetivo de programação paralela é reduzir o tempo, seja executando múltiplas tarefas localmente na mesma máquina, se eu tiver vários cores ou várias CPUs, ou reduzir o tempo executando tarefas ao mesmo tempo em computadores geograficamente dispersos. Mas um ponto em comum a esses paradigmas é a noção de tarefa, tá? Então, eu tenho ela destacada aqui. E o foco inicial dessa aula de hoje vai ser, então, discutir um pouquinho sobre essa noção de tarefas. Então, uma tarefa é um conjunto de ações para realizar um trabalho. E quando eu falo em tarefa, eu estou tendo uma noção abstrata aqui. Eu não estou me preocupando com a linguagem de programação, com o modelo ou com a plataforma, seja hardware ou software que eu tiver. Tarefa, para mim, é uma abstração. A gente sabe, né, vocês estudarem SysOp 1, que, concretamente, tarefas são implementadas através de processos e threads, tá? Então, a gente vai fazer uma breve revisão sobre esses conceitos nos próximos slides, mas o que eu queria ressaltar é que nessa disciplina, em 90% do tempo, eu não vou me preocupar se eu estou lidando com um processo ou com thread. Isso porque os problemas de sincronização que a gente vai ver, as situações que podem acontecer, as técnicas que a gente vai empregar, elas independem de eu estar usando o processo ou thread. Elas vão se aplicar em ambos os casos. Então, por isso que eu digo que na maior parte do tempo dessa disciplina, eu vou estar lidando com a noção de tarefa. Eu vou me preocupar com os aspectos de concorrência. No entanto, é importante que vocês relembrem agora, nos próximos slides, assuntos que foram discutidos em SysOp 1 e refrescar um pouco a memória sobre esses conceitos. Bom, eu vou iniciar de uma forma bastante conceitual e abstrata, mas assumindo que vocês estivessem criando um sistema computacional, uma linguagem de programação, e tivessem que construir ou projetar uma solução para múltiplas tarefas, né, seja um processo ou threads. A pergunta é, como que essas tarefas são criadas? De forma explícita ou de forma implícita? Quem cria essas tarefas é o programador que cria essas tarefas, ou é o runtime ou o compilador que cria essas tarefas? Quando elas são criadas e quantas tarefas são criadas? Bom, a resposta para essas perguntas é depende. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um paradigma de linguagens imperativas, nessas linguagens, tipicamente, as tarefas são criadas explicitamente pelo programador. Tá? Então, eu tenho comandos, por exemplo, no C eu tenho um comando que se chama pthread create. No Java, eu crio a thread, o objeto, né? Eu dou um new thread e depois eu dou o start, né? Então, em linguagens imperativas, como C e Java, isso é feito explicitamente pelo programador.
tá? Quando ele quiser, né, no ponto do código que ele quiser e quantos ele quiser. Então, no C lá, se eu botar, depois de um if, eu botar 3 pthread create, então naquele ponto no meu código eu vou criar 3 tarefas. Tá? Então, isso vale para a maior parte dos casos. No entanto, eu queria ressaltar aqui que existem linguagens declarativas e que exploram concorrência também. E, nesse caso, a concorrência ela é implícita, tá? E algumas partes do programa elas podem executar em paralelo, e isso não é determinado pelo programador, é determinado pelo runtime. Tá? E quando o compilador runtime achar que é apropriado e quantos ele achar que é apropriado. Tá? Um exemplo concreto aqui é uma linguagem chamada, vocês devem ter estudado Prolog em alguma cadeira mais inicial do curso, que é uma linguagem declarativa, é para programação lógica. Existe uma variante do Prolog que é o Prolog paralelo. O Prolog paralelo ele foi feito para explorar de forma implícita um possível paralelismo na máquina onde ele é executado. Então, o próprio compilador e runtime do Prolog paralelo, ele vai determinar como que ele pode avaliar partes de um programa lógico e tentar, então, explorar o paralelismo disponível na máquina, criando, então, múltiplas tarefas quando ele determinar e quantos ele determinar que é possível naquele ambiente. Tá? Então, existem essas duas alternativas. Um outro ângulo que a gente pode ver é se essa criação é estática ou dinâmica. Né? Uma criação de tarefas estática é aquela onde um programa declara um conjunto fixo de processos ou threads, e isso é como se fosse uma variável global, ele já é definido desde o início do programa. E a alternativa seria, então, uma criação dinâmica, né? Onde eu posso criar e terminar tarefas durante a execução sob demanda. Então, a grande maioria das linguagens, né, C, Java, todas elas são, então, com criação sob demanda. Então, o programador vai lá e faz um pthread create ou dispara uma thread em Java com start, e daí tu vai ter, então, essas tarefas executando de forma concorrente. Bom, a gente vai começar falando sobre processos, depois a gente fala sobre threads. Né? Então, a gente sabe que um processo ele é um programa em execução. Né? Então, vocês devem ter estudado esse conceito bastante a fundo em SysOp 1, mas um programa ele é uma entidade passiva. Né? Então, a gente diz que um programa ele é um conjunto de instruções num arquivo texto. Né? Ele é uma entidade passiva. Já um processo ele é uma entidade ativa. Tá? Então, um processo ele tem uma área de código, ele tem uma área de dados onde tu guarda as variáveis globais, ele tem uma heap onde tu tem a memória que é alocada dinamicamente, ele tem uma stack que tem uma pilha, né, que contém dados temporários. Então, um programa ele é uma entidade ativa. Tá? A gente viu na aula passada que um programa ele tem uma série de estados, né? Ele pode estar no estado ready, running, block, né? E isso, esses estados são usados para representar a evolução do processo ao longo do tempo. E existem eventos que acontecem, a gente fez aquela máquina de estados na última aula, onde existem eventos que acontecem que determinam as transições de um processo. Quando ele é escalonado, ele sai de ready, vai para running, daí ele pode fazer uma chamada de sistema, ou uma chamada de um serviço bloqueante, e daí ele sai de running e vai para blocked. Então, depois de uma interrupção, ele sai de blocked e vai para ready. Então, a gente viu que existem eventos que determinam, então, quando um processo troca de estado. E os sistemas operacionais, eles usam estruturas, né, no kernel para armazenar esses processos nos diferentes estados. Né? Então, tipicamente, eu tenho uma lista encadeada por dispositivo, onde um processo pode ficar bloqueado. Eu tenho uma lista encadeada para determinar a lista dos processos que estão aptos a executar, e por aí vai. E, além disso, nessas listas encadeadas, os nodos dessas listas encadeadas, mantidas pelo kernel, eles são estruturas que representam todas as informações sobre um determinado processo. Vocês devem ter estudado isso em SysOp 1. Essa estrutura é chamada de PCB, Process Control Block. Então, uma estrutura dessas, ela é um descritor de processo. Ela mantém as informações a respeito de um processo, como, por exemplo, o estado de um processo, o program counter, outros registradores de CPU, stack pointer, informação de escalonamento, enfim, diversas informações sobre o processo. Então,
graficamente, eu tenho uma representação de um processo aqui, então eu tenho uma área de código, eu tenho uma área de dados, onde eu guardo as minhas variáveis globais, eu tenho uma heap, onde eu guardo a memória alocada dinamicamente, eu tenho uma pilha para guardar dados temporários, eu tenho os meus stack pointer, né, que aponta para o topo da pilha, eu tenho program counter, que aponta para a próxima instrução a ser executada. Então, tudo isso foi bastante estudado em SysOp 1. E eu tenho uma representação aqui de uma série de processos executando no meu sistema que tem uma única CPU física. E o que acontece é que quando um processo está executando na CPU física, eu tenho os meus registradores aqui na CPU, só que quando esse processo deixa de executar, essas informações são copiadas para o Process Control Block do referido processo. Então, o Stack Pointer e o Program Counter, no caso aqui, são copiados para o Process Control Block, assim como outras informações. E, nesse momento, eu copio as informações do Process Control Block de um outro processo e coloco elas na CPU física. Então, em particular, eu estou pegando aqui o Stack Pointer e o Program Counter do Process Control Block do processo N e coloco, então, na CPU física, escrevo nesses registradores aqui e recupero o estado desse processo PN. E essa troca, onde eu pego os dados de um processo, guardo no Process Control Block dele, e pego os dados do Process Control Block de outro processo e boto na CPU, isso tem um nome, e isso se chama, então, chaveamento de contexto. Então, toda vez que um processo perde a CPU, né, os dados desse processo são armazenados no Process Control Block dele, e eu carrego os dados do Process Control Block de outro processo na CPU. Então, graficamente, eu tenho aqui um chaveamento de contexto, um CPU switch, ilustrado aqui entre dois processos, tem o processo P0 e o processo P1. Então, o que acontece é que o processo P0 vem executando, em algum momento acontece uma interrupção ou uma chamada de sistema, e eu vou guardar as informações do processo P0 no Process Control Block do processo P0. E, nesse diagrama aqui, eu estou carregando o estado do processo P1, que está no Process Control Block do processo P1, e estou carregando esses dados na CPU. E a partir desse momento, o processo P1 pode executar, até que novamente ele faça, ou aconteça uma interrupção, ele faça uma chamada de sistema, e nesse caso eu vou guardar as informações de execução do processo P1, no Process Control Block do processo P1, e vou carregar na CPU as informações que estão no Process Control Block do processo P0. E daí o processo P0 pode voltar executando. Então, isso ilustra, então, um chaveamento de contexto. Agora, tem um detalhe, né? O chaveamento de contexto ele é por overhead. Tá? Então, apesar disso ser extremamente rápido nos sistemas atuais, né? Tanto que a gente quase que não percebe que isso está acontecendo, existe sim um overhead por trás, e isso é uma perda de tempo, né? Porque a CPU não está fazendo nada de útil entre ela gravar o estado de um processo anterior e carregar o estado do novo processo. Tá? E isso, na verdade, essa questão de quão rápido vai ser o chaveamento de contexto, ela depende de vários aspectos de hardware, né? E da organização da arquitetura da organização do meu computador. Tá? Então, a complexidade do meu sistema e o que o meu sistema oferece vai determinar o quão rápido esse chaveamento de contexto é. Então, geralmente, na aula presencial, eu peço que vocês me citem aspectos de hardware que podem tornar esse processo de chaveamento mais rápido ou mais lento. Né? Bom, aqui a gente não está tendo essa discussão, mas se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar um pouquinho o que pode tornar esse processo mais rápido ou mais lento. Bom, mas algumas coisas que podem influenciar, por exemplo, seria a velocidade da memória. Né? Então, velocidade do meu barramento da memória, então, quão rápido eu consigo ler e escrever dados. Isso certamente impacta o chaveamento de contexto. Um outro aspecto é a quantidade de registradores que define o meu contexto. Né? Já que eu estou guardando um contexto de um processo, colocando ele no Process Control Block e carregando o contexto de outro processo, esse contexto está em registradores. Então, quanto mais registradores eu tiver, mais complexo vai ser o meu contexto e talvez, então, mais tempo eu leve para fazer esse chaveamento. E um outro ponto ainda que influencia também, por exemplo, é
talvez eu tenha um sistema ou uma arquitetura com algumas instruções especiais que me permitem, por exemplo, ler ou escrever um conjunto inteiro de registradores com uma única instrução. Então, isso certamente também influencia a velocidade desse chaveamento. Tá? Bom, passando de processo, agora a gente vai para threads. Tá? Então, enquanto que no processo eu tenho um único fluxo de execução nesse processo, quando a gente fala de threads, eu tenho vários fluxos de execução nesse processo. Tá? E a ideia é que, bom, a gente sabe que o processo tem uma série de informações, a gente acabou de ver isso, né? Eu tenho a minha área de código, né, de instruções, eu tenho a minha área de dados, eu tenho escritores de arquivos abertos, eu tenho registradores, eu tenho pile, por aí vai. Quando eu tenho múltiplas threads em um mesmo processo, na verdade, essas threads, elas têm informações específicas delas, mas elas também compartilham uma série de informações entre elas, né? Em particular, a área de códigos, a área de dados, onde eu tenho as variáveis globais, e de escritores de arquivos abertos. São todos compartilhados entre as threads de um mesmo processo. Né? E, obviamente, as threads têm informações específicas, como registradores, a sua própria pilha, o seu próprio stack pointer e por aí vai. Então, eu tenho informações compartilhadas, né? Mas eu também tenho uma série de informações, desculpa, eu tenho informações compartilhadas, sim, mas também uma série de informações específicas por thread. E o fato de eu ter uma série de informações compartilhadas entre as threads do mesmo processo é o que torna o gerenciamento de threads mais leve. Né? Então, o chaveamento de contexto entre duas threads do mesmo processo, ele é mais rápido, porque lembra, né, no chaveamento de contexto tem que copiar uma série de informações de um processo, guardar no Process Control Block e daí carregar as informações de um outro processo no Process Control Block. Desculpa, do Process Control Block para CPU. Quando eu estou chaveando contexto entre duas threads do mesmo processo, muitas dessas informações são compartilhadas. E eu não preciso, então, mover essas informações. Porque as threads dividem uma série de informações. Então, o espaço de endereçamento, né, de código e dados, variáveis globais, escritores de arquivos abertos, várias informações de contabilização, tudo isso é compartilhado. Obviamente, elas têm informações específicas, né, pilha, registradores, como stack pointer e program counter. Mas, no momento que eu tenho uma série de informações compartilhadas que eu não preciso mover, o chaveamento de contexto vai ser bem mais leve. Bom, isso vocês devem estudar a fundo em SysOp 1, né? Como eu mencionei, o foco aqui da disciplina não vai ser discutir tarefas ou processos, em muitos casos, tanto faz, porque as questões de concorrência vão ser as mesmas, mas vale a pena rever esses tópicos só para refrescar a memória. Um último comentário sobre threads, que vocês também veem em SysOp 1, eu suponho, é o mapeamento, né, a diferença entre user threads, né, que são gerenciadas por bibliotecas em nível de usuário, e kernel threads, que são gerenciadas pelo sistema operacional. E um mapeamento que deve existir entre user threads e kernel threads. Então, vocês devem ter visto várias alternativas para esse mapeamento. Tá? Então, acho que não é nenhuma novidade isso, mas eu posso ter um mapeamento, então, many to one, onde eu mapeio várias user threads para a mesma kernel thread. Eu tenho um mapeamento one-to-one, onde eu mapeio uma user thread para uma kernel thread, e um mapeamento many-to-many, onde eu faço uma espécie de uma multiplexação de um conjunto de user threads para um conjunto de kernel threads. E essas estratégias, esses mapeamentos, têm certamente vantagens e desvantagens. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o many-to-one, uma das vantagens é que o gerenciamento dessas threads em nível de usuário é bastante leve, né? Então, eu posso destruir ou criar uma thread sem que eu tenha que fazer nenhuma chamada de sistema, tudo em espaço de usuário. No entanto, eu tenho algumas desvantagens, né? Então, por exemplo, digamos que essas várias threads representam, então, um browser que estão mapeadas para a mesma kernel thread, né? Então, eu tenho aqui o meu browser, a gente discutiu brevemente na aula passada. Meu browser pode ter várias threads, uma thread que faz requisição para o servidor, uma thread que renderiza a página, uma thread que trata os cliques do mouse na interface. Então, a gente viu que aplicações tipicamente são compostas de várias threads. O que vai acontecer aqui é que se uma thread bloquear, digamos que a thread que faz requisição no servidor bloquear, ela vai estar bloqueando a kernel thread e tudo vai bloquear. Então, essa é uma desvantagem. A outra desvantagem é que
se o meu sistema computacional tiver vários cores ou várias CPUs, o fato de eu estar mapeando todas as threads para a mesma kernel thread significa que eu não vou explorar um paralelismo real. Tá? Então, resumindo, então, o gerenciamento é mais leve, no entanto, eu vou ter um bloqueio, se uma thread desbloquear, todas vão bloquear, e eu não consigo, então, explorar adequadamente o meu paralelismo. Bom, a estratégia one-to-one, ela é basicamente o dual dessa aqui. Né? Então, o gerenciamento aqui, ele é mais pesado, né? Porque a criação de uma user thread implica em criar uma thread em nível de sistema operacional. No entanto, caso uma thread bloqueie, eu vou bloquear só a thread na qual ela foi mapeada, e as outras vão poder executar. E, além disso, se a minha aplicação tiver múltiplas threads, e elas forem mapeadas, então, uma para cada kernel thread, e eu tiver várias CPUs aqui embaixo, vários cores, eu vou conseguir explorar o paralelismo de uma forma adequada. Tá? Tá aqui o overhead, então, né? O overhead e os dois pontos positivos que a gente acabou de discutir. E a ideia do many-to-many é tentar aproveitar as vantagens dos dois modelos. Então, é ter um gerenciamento mais leve aqui em nível de usuário. Eu tenho uma espécie de um pool, eu tenho uma espécie de um pool de kernel threads aqui, e eu tenho uma espécie de uma multiplexação aqui que mapeia, então, user threads para kernel threads. Então, se uma user thread bloquear, eu vou bloquear só a kernel thread na qual ela foi mapeada. E eu vou poder continuar explorando o paralelismo aqui. Tá? E eu tendo esse pool de kernel threads, eu consigo ter uma gerência mais leve aqui em cima. Então, ele tenta explorar as vantagens de ambos os modelos. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui essa parte de revisão de threads e processos. Tá? Ao longo da disciplina, quando a gente vê uma primitiva, um mecanismo, e ele é específico para uma thread, específico para um processo, eu vou ressaltar isso. Mas na maior parte dos casos eu vou estar lidando com tarefas, porque realmente os problemas são agnósticos da tecnologia utilizada para implementar, seja com processo ou com thread. Bom, o segundo ponto que eu queria ressaltar na aula de hoje é introduzir brevemente dois aspectos de programação concorrente. Então, programação concorrente a gente sabe que é quando eu tenho duas ou mais tarefas fazendo um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto, ele pode ser expressado através de duas formas, dois aspectos. Um aspecto é a sincronização, né, que é a coordenação entre as tarefas, quem espera por quem executa agora, quem espera, ou pode executar ao mesmo tempo ou não. E a questão da comunicação, que é a troca de informações entre essas tarefas. Então, brevemente, em 2 slides, eu vou introduzir esses conceitos, mas isso vai ser visto nas próximas aulas. Então, primeiramente, comunicação, né? Então, para que as tarefas produzam um resultado consistente, elas precisam trocar algum tipo de informação. E os dois grandes paradigmas são através de variáveis compartilhadas, ou memória compartilhada, e o paradigma de troca de mensagens. Tá? Então, quando a gente fala de memória compartilhada, a ideia é que as tarefas elas vão ter acesso à mesma área de processamento. Né? E tendo acesso à mesma área, essa comunicação entre as tarefas vai ser através de leitura e escrita em posições de memória. A gente diz que, nesse caso, a comunicação é implícita, porque as tarefas elas estão trocando informações, mas o que acontece é que uma escreve na variável e a outra consegue ler essa informação escrita. Então, a comunicação ela acontece de forma implícita. O paradigma alternativo é a de memória distribuída. Aqui, as tarefas possuem áreas de endereçamento diferentes. Elas não conseguem acessar a mesma área de endereçamento. E, para isso, eu preciso utilizar as primitivas de envio e recebimento de mensagens, send e receive. E, nesse caso, as tarefas precisam explicitamente enviar dados e explicitamente elas precisam receber dados, não é mais implícito. E dentro desses dois grandes paradigmas, então, eu tenho uma série de mecanismos, tá? E esses mecanismos a gente vai ver ao longo do semestre. Então, a gente vai ter 6, 7, talvez 8 aulas discutindo só mecanismos para memória compartilhada e para memória distribuída. Então, uma grande parte da disciplina vai ser focada nisso. Bom,
O outro grande aspecto, além de comunicação, é, então, sincronização, né? Que eu preciso fazer com que as tarefas coordenem a execução de ações. Tá? Isso vale tanto para a memória compartilhada como para a memória distribuída. Eu tenho vários tipos de sincronização, mas os dois principais são exclusão mútua, onde duas ou mais tarefas não podem acessar simultaneamente uma área de código, que é a seção crítica, e também sincronização de condição, onde eu preciso atrasar a execução de uma tarefa até que algo seja verdadeiro, até que uma condição seja verdadeira. De uma forma ou de outra, vocês já viram essas duas formas de sincronização, porque na aula passada, bem brevemente, a gente viu o problema do produtor-consumidor. E a razão pela qual eu trouxe o problema do produtor-consumidor é que ele já traz essas duas formas de sincronização. Certamente existem outras formas, mas essas são as principais. Recapitulando no problema do produtor-consumidor que a gente viu na última aula, eu tinha uma situação no meu código, a gente viu o código Java para isso, e eu tinha uma situação onde o meu processo consumidor, ele só podia obter os dados do buffer se houvesse dados disponíveis. Se não houvesse dados disponíveis, ele tinha que esperar. Ele tinha que bloquear e ficar esperando. Então, para isso, eu fiz um trecho no meu código onde eu fiz um while resource is empty, né? Se o recurso está vazio, ele tem que bloquear, ele fazia um wait. E daí eu pergunto, que tipo de sincronização é essa? Dessas que a gente acabou de ver. Bom, esse primeiro exemplo é um exemplo clássico de sincronização de condição. Eu quero atrasar a execução de uma tarefa até que algo seja verdadeiro. Então o consumidor não podia consumir até que houvesse algo no buffer. Bom, tinha uma outra situação onde o meu produtor ele só podia escrever dados no buffer se houvesse espaço disponível, senão ele ia sobrescrever o dado que eu já tinha escrito. Bom, então eu tinha no meu código lá while resource is empty falso, né? Enquanto não tiver empty, daí eu tinha que fazer o produtor esperar. Então isso é um outro exemplo de sincronização de condição. E eu também tinha uma situação onde eu não podia deixar o produtor e o consumidor acessar ao mesmo tempo o meu recurso compartilhado, porque senão ia ter situações onde um produtor ele está escrevendo e o consumidor está lendo ao mesmo tempo e eles leem algum dado inconsistente. Obviamente, esse é um exemplo de exclusão mútua. Bom, nas próximas aulas a gente vai ter em torno de umas 6 aulas só para discutir os conceitos relacionados à sincronização, as definições relacionadas à sincronização, os tipos de sincronização e código, tá? Código em C em Java para fazer esse tipo de sincronização. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver em detalhes esse aspecto de sincronização. E depois de sincronização, nas aulas seguintes, a gente vai ver comunicação. Tá? Então, sincronização e comunicação de tarefas corresponde a toda a primeira metade da disciplina. Certo? Só mais um aspecto em relação a esses dois tipos que eu acho que vale a pena ressaltar. A gente tinha visto na aula passada brevemente sobre processos competitivos e processos colaborativos. Processos competitivos, eles competem para acessar o mesmo recurso compartilhado, seja uma área de memória, seja um dispositivo físico. Processos colaborativos, eles precisam trabalhar em conjunto para que o programa avance. E a gente viu que o produtor-consumidor é um exemplo de processos competitivos e colaborativos. Bom, quando a gente tem competição, processos competem por um mesmo recurso, em geral, a gente vai precisar de exclusão mútua. Quando a gente tem processos colaborativos, eles precisam colaborar, não adianta só um processo executar, não adianta só o consumidor executar e não adianta só o produtor executar. Eles precisam colaborar. Quando eu tenho colaboração, eu vou precisar de sincronização de condição. Em muitos casos, eu vou precisar de ambos, tá? Mas eu tenho essa correspondência entre tipos de processo e tipos de sincronização que eu vou precisar utilizar. Bom, então a gente fez uma breve recapitulação sobre processos e threads. Eu introduzi os dois aspectos de programação concorrente, que é sincronização e comunicação. E agora a terceira e última parte desse vídeo, dessa aula, é falar sobre notações para expressar programas concorrentes. Então a gente vai ver uma série de notações
algumas bastante abstratas, para eu poder representar um programa concorrente. Por quê? Em muitos casos, eu vou trazer código Java e C para a gente analisar e discutir um programa concorrente. Mas em outros casos, é interessante eu ter uma notação um pouco mais abstrata para que eu não me preocupe com os detalhes e possa focar só nos aspectos de concorrência. Então, para isso servem essas notações para a expressão da concorrência, para ter uma forma um pouco mais abstrata de representar um programa concorrente. Isso eu vou trazer em algumas aulas da disciplina, e além disso, isso é utilizado em vários livros textos da disciplina para expressar situações de concorrência e programas concorrentes. Então, a gente vai ver essas 5 notações nos próximos minutos, e elas vão reaparecer nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Então, a primeira notação se chama grafo de precedência. Tá? Eu quero determinar uma ordem de execução de um conjunto de processos. Para isso, eu vou usar um grafo direcionado a cíclico, onde cada arco representa um processo em execução. Então, aqui eu tenho um exemplo onde o processo PI executa e depois o processo PJ executa. E usando essa notação, eu consigo, então, representar programas concorrentes. Por exemplo, eu tenho esse programa concorrente onde o P1 começa a executar, depois ele dá início à execução de P2, P3 e P6, todos concorrentes, tá? Concorrentemente. Daí, quando o P3 termina de executar, ele dá origem a P4 e P5 concorrente. Quando P2, P4, P5 e P6 terminam de executar, o P7 e o P8 executam de forma concorrente e daí o programa acaba. Então, eu consigo utilizar essa notação para representar um programa concorrente. Né? Eu posso representar, então, outros programas concorrentes usando essa notação. Certamente, devido ao alto nível de abstração, né, esse tipo de notação é mais utilizada em etapas de projeto, especificação, análise de um programa. Né? Não quando eu preciso ter uma visão mais clara do que o meu código vai fazer, né, dos detalhes do meu código, mas ela serve para uma primeira análise no nível mais macro do meu programa concorrente. Eu tenho aqui um outro exemplo, né, de um programa, ele tem 4 tarefas, né, ou 4 comandos, alguns podem ser executados em paralelo ou de forma concorrente, e alguns precisam ser executados de forma sequencial. Em particular, o comando C3, eu não posso executar ele antes de C1 e C2. Por quê? Deixa eu ver. Porque o C3, ele usa as variáveis A e B, e as variáveis A e B são computadas pelo C1 e C2. Então, o comando C1 e C2 pode ser executado de forma concorrente. Mas o C3, ele precisa vir depois do C1 e C2. E o C4, ele não pode ser executado antes do C3, porque o C4 depende da variável C, e a variável C vai ser executada. Então, o C4 tem que ser em sequência com o C3. Se eu pegar esses requisitos e formar um grafo de precedência, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter o C1 e o C2, que podem executar de forma concorrente, mas o C3 só pode executar depois desses dois, e o C4 só pode executar depois do C3, e o programa acaba. Tá? Então, é uma visão bastante abstrata de um programa concorrente. Certamente eu tenho várias limitações, tá? Eu não consigo, por exemplo, representar uma comunicação contínua entre as tarefas, eu não consigo ter condições, por exemplo, não posso ter ali, só vou criar essa tarefa se tal condição for verdadeira, eu não posso botar um if no meu gráfico de precedência. Eu também não consigo retratar interações mais complexas entre essas tarefas, então, certamente ele tem várias limitações. Mas existem propostas na literatura, até com ferramentas que usam esse tipo de modelagem para representar programas concorrentes e fazer uma análise inicial das propriedades do programa. Bom, grafo de precedência é a nossa primeira anotação. A nossa segunda anotação para programas concorrentes são as funções S e P. Tá? A função S é a função em série, eu digo que os processos P e Q são executados em série, e a função P é a função em paralelo, eu digo que os programas P e Q são executados em paralelo. Então, graficamente, né, se eu tiver um programa P e depois um programa Q, eles são em série. E se eu tiver 2 programas executados ao mesmo tempo, de forma concorrente, eu tenho, então, a função P, né, de paralelo P e Q. Bom, e a ideia é que eu posso, então, representar um programa concorrente, assim como eu tinha um programa concorrente representado com grafo de precedência, eu posso representar um programa concorrente usando composição de funções, né? Então, ele se assemelha um pouco a uma linguagem onde eu posso criar uma expressão de funções compostas para representar um programa concorrente. Né? A dica aqui, para representar um programa concorrente,
é começar do miolo da figura para fora. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, P4 e P5, eu posso representar a relação entre eles como uma relação paralela. P de P4 e P5. Paralelo P4 e P5. Daí eu posso combinar isso com um serial de P3. Então, serial de P3 com o paralelo que eu tinha de P4 e P5. Agora eu posso pegar tudo isso aqui e compor com um paralelo de P2. Então eu vou pegar um paralelo de P2 com tudo isso que eu tinha no passo anterior. E agora eu posso pegar então toda essa parte já composta e compor com P6 em paralelo. Então eu vou ter um paralelo de tudo isso com P6. Tá? E agora eu posso botar tudo isso em série com P1, né? P1 em série com tudo isso aqui. Então, em série de P1 com tudo isso aqui. Bom, agora eu já fiz toda essa parte da figura, né? Agora falta o P7 e P8. Então eu posso botar P7 e P8 em paralelo e fazer um serial dessas duas partes. Tá? Eu vou fazer um série disso aqui e disso aqui. Tá? Um série disso aqui e disso aqui. E agora eu tenho uma expressão que representa um programa concorrente. E essa expressão, então, ela pode ser dada para um verificador, né? Para um sistema de verificação automatizada, para tentar identificar algumas propriedades, alguns riscos de inconsistências ou alguns riscos de acessos a variáveis concorrentes. Né? E essa expressão, então, ela pode ser analisada então, muito mais facilmente, obviamente, para a gente talvez não seja claro que isso representa um programa concorrente, mas um programa, um sistema de verificação poderia interpretar essa expressão de forma bastante fácil. Bom, então a gente viu o grafo de precedência, funções SP, e agora a terceira notação é o Cobeguin-Coend. Cobeguin-Coend é uma notação proposta pelo Dijkstra, tá? E a ideia é, eu tenho um comando Cobeguin, e depois eu vou ter uma série de comandos que são executados em paralelo, e por fim um comando Coend. Tá? E a ideia é que quando a execução chega, eu tenho um programa em execução, quando ele chegar no comando Cobeguin, eu vou criar N tarefas independentes. Então, eu vou criar uma tarefa para executar esse comando, uma tarefa para executar esse comando, uma tarefa para cada comando. Então, o fato de eu chegar num comando Cobeguin, ele dispara essas tarefas de forma concorrente. E daí, quando todas as N tarefas terminarem, daí sim o comando seguinte ao coend vai ser executado. Somente quando todas terminarem. Tá? Então, consigo então ter uma notação que dispara, então, que representa o disparo de N tarefas independentes. Eu tenho também o operador barra, aqui, né, esse pipe aqui. Esse operador pipe, ele é utilizado para representar, então, a concorrência, né, dos processos, das tarefas. E o operador ponto e vírgula, ele serve para representar a serialização dos processos. Então, por exemplo, se eu pegar esse exemplo aqui de Cobeguin-Coend, onde eu tenho P1 de um lado e P2 e depois P3, eu representaria isso com Cobeguin, daí eu botaria P1 em paralelo com P2 sequencial com P3. Né? Então, é P2, o sequencial é o ponto e vírgula, e P3. Tá ruim de escrever aqui, mas é isso, né? Então eu tenho um Cobeguin aqui, eu só vou botar Cobe, e um Coend aqui, tá? E eu tenho então uma execução de P1 em paralelo com P2 e P3, né? E o ponto e vírgula ele tem precedência nessa, então eu vou executar isso aqui, né? Isso aqui junto, né? Então é como se tivesse um parênteses aqui, então é P1 de um lado e P2 e P3 em sequência do outro lado. Bom, eu peço agora, quando a gente tem uma aula presencial, eu peço que vocês peguem esse grafo de precedência, que foi a primeira anotação que a gente viu na aula de hoje, e vocês representem ele usando ou a notação SP ou o Cobeguin-Coend. O Cobeguin-Coend e o SP é totalmente equivalente. Tudo que aquelas funções compostas do S e P fazem, o Cobeguin-Coend faz e vice-versa. Tá? A única diferença é que talvez o SP seja menos verboso, né, que o Cobeguin-Coend, porque você tem que escrever mais com o Cobeguin-Coend. Mas, de qualquer forma, geralmente eu pauso a aula aqui e peço que vocês representem esse grafo aqui
usando ou funções SP ou co-begin com end. Tá? E se vocês estiverem dispostos, pausem o vídeo agora também e tentem resolver. E o que acontece é que, se vocês tentarem resolver, não sei se vocês tentaram ou não, mas se vocês tentarem resolver, vocês vão ver que vocês não vão conseguir resolver. Tá? Isso acontece porque esse grafo aqui, ele não é um grafo propriamente alinhado. Então, eu não consigo representar um grafo que não é alinhado usando expressões SP e co-begin com end. Elas exigem um programa totalmente alinhado. Então, o que eu faço? Eu não consigo representar esse grafo ou esse programa concorrente usando essa notação. Bom, eu preciso de outra notação. Tá? Então, a outra notação é a notação fork, quit e join. A notação fork, quit e join é a nossa quarta notação, e essa sim permite descrever qualquer grafo de precedência. Tá? E a gente vai ver em seguida que o Unix tem mecanismos para representar equivalentes a essa notação. Eles são mecanismos mais modernos, então essa notação, ela usa uma notação um pouco ultrapassada, mas ela serve como uma notação conceitual para a gente ver como ela funciona. Então, como é que ela funciona? Eu tenho três primitivas nessa notação, fork, quit e join. Como é que a primeira primitiva? Eu tenho um processo P executando, em algum momento esse processo P faz um fork e um label X. O que esse comando faz é que a partir do label X, tu vai ter um segundo processo em execução. Então, tu tinha um processo de execução P, ele faz o fork, ele continua executando, e a partir do label X, tu vai ter um segundo processo em execução. Essa é a semântica do fork. A semântica do quit é o quit. Um processo vem executando, quando ele faz um quit, ele termina. Simplesmente para. E o join, ele tem uma semântica um pouquinho mais complexa. Tá? O join ele é parametrizado de duas formas. Ele tem um contador T e um label W. E geralmente a gente usa um quit logo depois do join. Então, como é que ele funciona? Nesse meu exemplo, eu tenho 3 processos fazendo o mesmo join. E eu tenho um contador inicializado em 3. Tá? Então, como é que o join funciona? Quando um primeiro processo faz o join, ele pega esse valor do contador, decrementa em 1, então será 3, foi para 2, e se for 0, ele faz um goTo para esse label aqui. Se não, não faz nada. Só que não fazer nada significa que ele vai chegar no quit. Então, o primeiro processo a fazer o join, ele não faz nada e faz o quit. Termina. O segundo processo a fazer o join, agora o contador não está em 3, está em 2. Eu vou decrementar 2 menos 1 vai ser 1. Não é 0, então não faz nada e quit. Então, o segundo processo também faz quit. E o terceiro e último processo, vem aqui executando. Agora o contador está em 1, tu vai decrementar 1 menos 1 é 0. Agora o contador, agora essa igualdade fechou, né? Porque o contador está em 0. E daí, esse último processo, ele faz um goTo e continua executando aqui. Então, a ideia dessa primitiva é matar todos os processos, exceto o último que continua executando aqui. E com essa notação, sim, eu consigo representar qualquer programa concorrente. Tá? Então, só recapitulando, o fork produz 2 execuções concorrentes. Uma é aquela que já estava executando, né? E a outra é aquela que inicia na instrução rotulada no label X. Com isso, eu posso criar dinamicamente tarefas. Existe uma questão de implementação aqui, se o processo original e o processo filho criado, se eles vão compartilhar variáveis ou se eles vão ter cada um com a sua cópia privativa de variáveis. Bom, isso depende. Tá? Isso depende porque isso aqui é uma notação conceitual. Mas eu já adianto que a gente vai ver em seguida no Unix como isso funciona. No Unix, o pai e o filho, eles têm cópias privadas, cada um tem o seu espaço de endereçamento. E o inconveniente dessa notação é que ela usa uma estrutura similar a um goTo, né, com esses labels e essas... Então, isso traz pouca legibilidade, tá? No modelo Unix, tá, ele é diferente dessa notação, né? Eu trouxe a notação por uma questão conceitual, mas o modelo Unix ele tem uma semântica um pouco diferente, a gente vai ver em seguida. Bom, e o join, né, o join, como eu mencionei, ele agrupa essas computações concorrentes em uma só, né? Então, tu parameteriza o join com contador T e um rótulo W. Cada processo que faz o join decrementa o contador e, se não for 0, não faz nada. Então, geralmente, ele vai chegar num quit, que vem logo depois. E, quando for 0, o último processo continua executando aqui.
Na prática, tá? Isso aqui é conceitual, mas na prática, quando eu falo do Unix, por exemplo, eu tenho variações. Por exemplo, eu posso agrupar N processos, eu posso esperar por um processo com ID, né, um PID, né, um Process ID específico. Então, eu tenho algumas variantes no caso do Unix. Tá? Mas vamos ver agora conceitualmente como é que eu consigo resolver esse problema que eu não, esse programa concorrente que eu não tinha conseguido expressar usando funções SP. Agora eu consigo expressar ele usando fork, quit e join. Né? Então, nesse programa, eu vou precisar de... Eu já adianto que eu vou precisar de 2 contadores, porque aqui eu vou precisar fazer um join de 2 processos, e aqui eu vou precisar fazer um join de 3 processos. Então, já me adiantei e já tenho 2 contadores. Bom, quando o programa inicia, eu tenho o P1 executando, e depois o P1 ele cria 3 processos, P2, P5 e P7. A semântica a primitiva para criar processo é o fork. E o fork é parametrizado com um label, onde aquele processo vai ser criado. Então, eu estou assumindo aqui, por convenção, que o processo P2 vai ser criado no label A2, o processo P5 vai ser criado no label A5, e o processo P7 vai ser criado no label A7. Tá? É só uma convenção que eu usei aqui. E depois, o P1 faz quit. Né? Bom, o que acontece no label A2? No label A2, o processo P2 executa, e ele vai fazer um fork em P3 e em P4. Então, ele vai fazer um fork no label A3 e no label A4, né? Onde o P3 e o P4 vão executar. Bom, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho o que acontece no label A5, por exemplo. No A5, o P5 executa e o P5 vai fazer um join. É um join de 2 processos, então ele vai usar o contador T1 e no label A5, o P5 executa, ele faz um join de 2 processos, ele vai usar o contador T1, e quem passar vai para o label A6. Quem não passar, faz quit. Tá? Certo. O que mais eu tenho? Eu tenho o label A7. O que eu tenho no A7? No A7, eu tenho o P7 sendo executado, e o A7 ele faz um outro join, ele faz o join de 3 processos. Então, ele vai fazer o join com o contador T2, e quem passar vai para o label A8, quem não passar, faz quit. Tá? Bom, quem está faltando aqui? Quem está faltando é o label A3, o label A3 está aqui, então o P3 executa e o P3 vai fazer o mesmo join que o P7 fez. Então, esse join aqui que o P3 faz é exatamente o mesmo join que o P7 faz. Eu não sei qual dos dois vai passar. Na verdade, tem mais um, né? Tem o P6 ainda. Mas eu não sei qual deles vai passar, mas quem não passar faz quit, quem passar vai para o label A8. Né? No label A4 eu tenho o mesmo join que o P5 fez. Né? Então, no label A4, o P4 executa e faz esse mesmo join que o P5 fez. Tá? Esse é o mesmo join. Eu não sei qual dos dois vai passar. Quem passar vai para o label A6, quem não passar faz quit. Tá? No label A6, eu tenho, então, o P6 executando e ele vai fazer o mesmo join que o P3 e o P7. Então, o mesmo join que o P3 e que o P3 e que o P7, o P6 vai fazer também, que é esse join T2 a 8. Quem não passar faz quit, quem passar vai para o label A8. Tá? E no label A8, tenho a execução de P8 e daí o quit. Bom, e com isso eu representei o meu programa concorrente usando a anotação de fork, quit e join. Bom, como eu mencionei, essa é uma notação conceitual. Se a gente pegar o sistema operacional Unix, por exemplo, ele oferece as primitivas fork, wait e exit, que seriam similares ao fork, join e quit. Tá? Bom, a ideia do fork é criar um processo filho, que ele é idêntico, ele é uma cópia do processo pai, e ele inclui cópias privativas das variáveis do pai. Tá? Então, se o pai tinha uma variável int i com valor 10, o filho vai ter uma variável int i com valor 10. Mas elas são espaços diferentes, espaços de endereçamento diferentes. Então, se o pai mudar o valor daquela variável de 10 para 11, o filho vai continuar vendo 10 porque a cópia dele tem 10. Tá? E, para isso, o Unix fornece uma função, né, que é a função fork, que a chamada fork, que cria, então, a partir do retorno da chamada fork, tu vai ter 2 processos de execução.
o processo original, que é o processo pai, e uma cópia do processo original, que é o processo filho. Para tu diferenciar qual é um e qual é o outro, a gente usa o retorno do fork. Tá? Então, para o processo pai, o retorno do fork vai ser o PID, o Process ID do filho. Então, para o pai, essa variável vai ter um valor inteiro positivo. Para o filho, essa variável vai ter o valor 0. Então, geralmente, um programa usando fork em Unix, ele tem essa estrutura aqui. Tu faz o fork, a partir do retorno do fork, tu vai ter 2 processos, mas para tu saber o que é o filho e o que é o pai, tu usa o retorno do fork. Se for 0, é o filho. Se for maior que 0, daí vai ser o código que o pai executa, porque aquele valor maior que 0 representa o PID do filho. Bom, eu não tenho join, mas eu tenho wait, né? Então, eu posso fazer com que o processo espere pelo término de outro processo, eu posso especificar o PID aqui do processo que eu quero esperar, então eu tenho algum sobrecarregamento dessa função com algumas alternativas de parametrização, né? Mas seria então similar ao join. E eu não tenho quit, mas eu tenho exit, né? Que serve para terminar o processo. Certo? Bom, então recapitulando as nossas notações, a gente viu grafo de precedência, a gente viu funções SP, a gente viu notação cobegin coend, a gente viu fork, quit e join, e agora a última notação é a notação concurrent do Andrews. O Andrews, ele é um autor de um dos livros textos da disciplina. Ele criou uma linguagem de programação chamada SR, que é uma linguagem para programação concorrente, e nessa linguagem ele definiu uma primitiva, que é a primitiva concurrent, CO. Tá? E ela especifica, então, comandos que podem ser executados de forma concorrente ou paralela, se eu tiver hardware para isso. Bom, a notação concurrent, ela tem 2 formas. Uma delas é essa notação utilizando os delimitadores CO e OC. Né? Então, eu tenho o delimitador CO, eu tenho vários comandos separados por //, e depois eu tenho o comando OC que termina. Essa notação ela é muito semelhante ao cobegin coend, só que ela é implementada nessa linguagem. Então, no cobegin coend eu tinha um cobegin, tinha uma série de comandos separados por pipe, né, por barra, e no final tinha um coend. A notação dessa linguagem ela tem exatamente a mesma semântica. CO, vários comandos separados por // e um OC. Essa é a primeira forma. A segunda forma, ela utiliza um quantificador. Ela tem a mesma semântica, mas ela utiliza um quantificador. Tá? E a ideia dessa segunda forma é indicar que, usando esse quantificador, eu indico que eu quero executar algo em paralelo N vezes. Então, nesse exemplo, eu quero executar tudo que está dentro dessas chaves aqui, em paralelo, que é esse comando aqui, né? Eu quero executar esse comando aqui, em paralelo, N vezes, de 0 a N-1. Tá? Então, vocês devem estar vendo que essa notação aqui, ela é muito similar ao que seria, por exemplo, se o C tivesse um for paralelo. Né? A gente sabe que um for ele é sequencial, né? Ele vai executar as N iterações do for de uma forma sequencial. Né? Esse comando, se isso aqui fosse um for de 0 a N-1, ele ia executar isso aqui N vezes sequencialmente. Essa notação concurrent, ela tem uma semântica muito similar ao que seria um for paralelo. Então, ela paraleliza a execução desse comando aqui N vezes utilizando esse quantificador. Então, seria bem legal, bem interessante se o C tivesse, ou o Java tivesse um for paralelo, né? Ele não tem, mas existem, por exemplo, linguagens que permitem, então, que eu estenda uma notação do C, por exemplo, para que eu tenha um for paralelo, né? Então, uma dessas linguagens é o OpenMP. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham visto o OpenMP, mas o OpenMP me permite que eu transforme um for sequencial num for paralelo. Né? Para isso, eu vou usar eu vou anotar meu código com sustenido pragma, né, o operador pragma, e daí eu digo que eu quero fazer um parallel for. Então, o que vai acontecer é que eu anotando o meu código C, usando essa notação, um sustenido pragma, OpenMP parallel for, eu estou indicando para o meu
runtime que eu quero, se eu tiver hardware para isso na minha máquina, se eu tiver múltiplos cores na minha máquina, eu quero executar aquele for que o C executaria de forma sequencial, eu quero executar ele de forma concorrente. Tá? Então, ele é uma anotação que eu faço no meu código C. Né? Essa linguagem, eu mencionei, é Open, é um pouco ruim de escrever aqui, é OpenMP. Tá? Que me permite, então, que eu transforme... Isso aqui já vem, esse operador concurrent, ele já vem embutido na linguagem SR. Mas o OpenMP, ele me permite que eu estenda o meu programa C com essas anotações do meu código para que eu tenha, por exemplo, um for paralelo. Tá? E utilizando essa notação, tá, seria muito simples, por exemplo, isso aqui é um programa que faz multiplicação de matrizes. Como eu mencionei na última aula, multiplicação de matrizes ele é altamente paralelizável, né? Multiplicação de matrizes eu multiplico linhas por colunas, né? E eu calculo o elemento central, os elementos da matriz resultante. Só que isso aqui é altamente paralelizável. Então, se eu tiver hardware para isso, eu poderia, por exemplo, substituir esse for aqui por um concurrent, né? Ou um parallel for no OpenMP, por exemplo. E transformando isso, ele deixando de sequencial e passando a ser concorrente, eu posso computar de forma paralela as linhas da matriz e então conseguir aumentar o speed-up da minha computação e ter isso então feito mais rapidamente. Tá? Bom, essa era a última anotação que a gente ia ver na aula de hoje. Tá? Então, recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, tá? A gente introduziu brevemente dois conceitos relacionados à programação concorrente, que é comunicação e sincronização. As próximas aulas vão ser dedicadas a, primeiramente, sincronização e depois comunicação. A gente reviu brevemente a ideia de Processed Threads, mas, como eu disse, o foco em 90% do tempo vai ser tarefas, né, de uma forma mais agnóstica. Eu não vou me preocupar com os detalhes, se é Processed Thread. E a gente viu, então, uma série de notações para expressar programas concorrentes. Por favor, revisem essas notações, que algumas delas vão ser usadas nas próximas aulas para representar programas de uma forma um pouco mais abstrata. Tá? Bom, esse é o material para a aula de hoje. Tá? Então, eu tenho algumas sessões do livro do Cyberchats, eu tenho alguns capítulos de outros livros. Tá? Então, isso aqui indica exatamente o material que foi utilizado na preparação dos slides. E eu vou encerrar por aqui.